Olá, gente, boa tarde. Estou muito feliz aqui em mais um programa da Rede Conecta. E a gente tem carinhas novas aqui, tanto de convidados quanto de apresentadora, que é a Manu Mairim, que olha que honra tê-la com a gente hoje aqui, gente. O arroba dela já está até ali, Manu Mairim, porque ela é toda influencer. E a gente está com o professor Antônio Carlos, a professora Paloma, e a gente vai falar sobre um assunto que está muito em alta, ele é super importante, que o tema da nossa conversa de hoje é o futuro dos povos indígenas na reconstrução democrática no Brasil pós-bolsonarismo. Então, até uma forma da gente iniciar, contextualizar essa conversa, a gente recorda aqui que no primeiro mês do novo governo Lula, denúncias que elas vinham sendo feitas há anos sobre a situação dos povos originários e das práticas ilegais de extração mineral através dos garimpos, assim como a ação de madeireiras, o agronegócio predatório, elas ganharam o noticiário dos grandes veículos comerciais da mídia nacional e internacional. A situação dos povos indígenas brasileiros ela é ilustrada nas páginas da história do Brasil, assim como nos livros de antropologia, alicerçados sob o sangue de populações inteiras que foram sendo eliminadas através dos séculos pelas espadas colonizadoras. Então, quando a sociedade branca, aquela que se considera ocidental, através das mídias pautam a situação drásticas e que vivem grande parte das comunidades indígenas do Brasil, a gente observa aqui os valores da moral cristã, completamente afastado da realidade cultural e territorial dessas comunidades em que vivem os povos originários. Então, nos anos do governo Bolsonaro, como todos que estão aqui nos assistindo hoje devem recordar, foram onde mais denúncias surgiam a todo momento contra esses verdadeiros genocídios de povos como os Yanomamis, como o Guarani Kaiowá, entre outras descendências que acabam sofrendo muito, têm sofrido demais. Então, com base em tudo isso aqui, a gente está com toda essa galera ótima aqui, o professor, a professora e a Manu. A Manu vai já dar seguimento, apresentando e começando as perguntas. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos nossos professores, a Marcela. É isso, vou apresentar aqui e já vamos engatar nessa conversa. Antes de tudo, eu queria, enfim, agradecer também o INCT e NEAC, né, os nossos pesquisadores que são parte do Instituto e que têm colaborado muito para a discussão do Brasil contemporâneo. Então, enfim, fica aí o nosso agradecimento. Primeiro, minha boa tarde ao professor Antônio Carlos de Souza Lima, que é professor titular aposentado de Etnologia do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, foi chefe do Departamento de Antropologia do Museu Nacional e integrou o Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa, o CEPG, da UFRJ. Boa tarde, professor. Boa tarde. E também quem está aqui com a gente é a Paloma Abreu Monteiro. Ela possui graduação em Direito pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em Direito Constitucional e doutora em Antropologia do Direito, na qual desenvolveu sua tese sob o título Representações e Aprendizados acerca de Identidades Étnicas e Regionais em Boa Vista, Roraima, né? Então, uma pessoa que teve numa região que está muito em voga agora, a gente vai conversar bastante sobre isso também, né, Paloma? Oi, olá todo mundo. Obrigada, Manu, pela apresentação. Seguinte, vamos entrar então na nossa conversa. Quando a gente viu pelas mídias notícias sobre a realidade, né, das sociedades indígenas, parece que a gente não estava vendo o que estava acontecendo, né? Tinha alguma coisa rolando e na televisão não passava. Quando chegou na gente já era o estado em que as coisas estavam. E mesmo quando essas notícias chegam, tudo é sempre observado pelo prisma do homem branco, do ethos ocidental, das grandes cidades, né? Muito que chega são as grandes mídias que estão trazendo para a gente essa informação. Vocês consideram que o olhar do não indígena no Brasil e os seus valores vem ajudando ou prejudicando as lutas desses povos por soberania? E o que significa soberania e nacionalidade como valor cultural dos povos originários no Brasil? E aí, é claro, para responder essa pergunta, vocês podem trazer um pouco das histórias de vocês, das pesquisas de vocês, que acho que podem exemplificar bem. Bem, como é que a gente faz? Eu queria te corrigir numa coisa, Manu. Ótimo, faça isso. A palavra soberania não se aplica ao Brasil. Os índios buscam autonomia. São duas coisas completamente diferentes.
e é muito importante, sobretudo no caso de casos como os Yanomami, que estão em situação de fronteira, que isso seja devidamente retirado imediatamente de pauta. Por quê? Porque para os militares, por exemplo, ou, por exemplo, para um período anterior do Ministério das Relações Exteriores, quando se falava em grandes porções de terra em regiões de fronteira, se falava em quê? Estão fragmentando a nação brasileira, porque estão reivindicando soberania. Os indígenas não reivindicam soberania, reivindicam autonomia. São conceitos radicalmente diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, os povos indígenas são soberanos em suas terras. Lá, inclusive, existiram tratados entre nações indígenas e o Estado americano, né? Estadunidense, melhor dizendo. Então, eu acho que o primeiro ponto é que esse é uma questão que precisa ser retirada logo de saída, né? A verdade é que essa região toda, primeiro que a situação dos Yanomami, que é uma situação de imensa gravidade, já era grave nos anos 70, tá? Ela foi razoavelmente mitigada na medida em que era um dos compromissos no período da redemocratização com a entrada de Fernando Collor de Mello e a ideia de defesa do meio ambiente, a demarcação da terra Yanomami, o que foi feito, né? E que, naquele momento, foram retirados assim, uma imensa quantidade de garimpeiros, né? Após grandes massacres, etc. Grandes massacres aconteceram em N pontos do Brasil. Nos anos 80, entre os Ticuna, ao longo de todos esses anos, entre não apenas Guarani-Kaiowá, mas Guarani-Mbeá também, a situação no sul do Brasil é gravíssima, não apenas no Mato Grosso do Sul, onde estão os Guarani-Kaiowá, né? Assim como a gente tem regiões de extrema tensão no Nordeste. Na Amazônia, o caso Munduruku, por exemplo, é outro caso da gente pensar em termos de genocídio. As grandes queimadas que atingiram o Maranhão, por exemplo, foram também extremamente danosas e agressivas aos povos indígenas, como os Auaguajá e outros, né? Então, a gente tem uma situação você tem toda a razão, né? Parece ao grande público que isso está eclodindo. Na verdade, isso sempre esteve aí. E o problema da mídia, inclusive alternativa, né? Que às vezes só dá foco a essas questões que são consideradas menores nestes momentos, né? Um pouco, para pegar o mote da sua pergunta, o branco salvador, que aí vai aparecer, né? Quando era o branco que devia ser educado para saber detalhes sobre a situação indígena. É uma das coisas mais difíceis a gente, às vezes, conseguir formar pessoas de áreas variadas que não sejam de antropologia ou de ciências sociais para ter uma consciência do que é o Brasil na sua sociodiversidade e na sua biodiversidade, né? Então, eu acho que você tem toda a razão na tua pergunta, só faria essa pequena correção que é fundamental, porque isso enviesa a discussão exatamente na direção daqueles que abriram as portas para o elemento nacional garimpeiro. Acho que Paloma pode falar muito disso, né? É aquele que, de certa maneira, emula o bandeirante, né? Para avassalar as terras indígenas, né? Os verdadeiros, né? Não apenas donos da terra, mas os verdadeiros guardiões da terra, né? Porque não foram os garimpeiros que garantiram as fronteiras do Brasil, foram os povos indígenas. A história mostra isso hoje. Bom, aí eu começo agora?
Eu não sei, eu estou dando, eu já falei muito, né, assim, para início, então, mas é que esse ponto é central. Sim. E esse ponto diz muito. Então, queria agradecer o convite, a participação aqui, um prazer para mim estar ouvindo o professor Antônio Carlos, é uma referência, né? Li bastante, utilizei muito o trabalho dele para concluir a minha tese, assim, recém-defendida, né? Isso que o professor Antônio Carlos falou, acho que é um dos temas que talvez vai mediar essa conversa aqui, né? O quanto a gente precisa ter um esclarecimento, né, sobre a questão indígena no Brasil para os não indígenas, né? E fora das universidades e dos institutos que discutem antropologia, né? Que isso aqui a gente ouve, né? Imagino o professor Antônio Carlos está, né, é um nome extremamente conhecido, enfim, na área, não deve aguentar mais ler, né? Por exemplo, declarações como a do governador de Roraima, né? Recentemente deu ao G1 e tal, chamando indígenas de bicho e dizendo que eles precisam se integrar, se aculturar. São coisas assim batidíssimas que a gente lê e estão registrados, né, em pesquisas, né, que utilizam jornais, enfim, está super disponível ao público, né, esse tipo de informação já desde 1920, né, uma coisa assim tão antiga e que se permanece. Então, isso só demonstra para a gente que a naturalização desses termos não indígenas para lidar com as comunidades indígenas é uma coisa que está presente na consciência nacional, né, do brasileiro. Então, até quando a gente quer se referir, né, nas mídias, né, alternativas ou, enfim, em militâncias, enfim, relacionadas ao movimento, chamar esses povos de nações, já é olhar para eles com uma lente não indígena, porque não cabe, eles não utilizam esse tipo de formação social, econômica, esse imaginário não faz parte, né? E aí reduzia muito as experiências, né, de humanidades indígenas para uma experiência de humanidade, né, uma representação imaginário ocidental ou brasileiro, né, enfim. Então, eu acho que o que falta mesmo é essa discussão de trazer para um público, né, não especializado, né, enfim, para a gente tentar entender o que são essas categorias, né, o que significa a questão indígena, né, no Brasil, mas a questão indígena desses mais de 300 povos indígenas que existem só nesse território geográfico que a gente hoje chama de Brasil, né? Então, toda essa não compreensão, né, não reconhecimento, não descrição adequada do que significam essas experiências de ser, de viver, de humanidades diferentes das não indígenas, prejudica completamente que esses povos aí consigam construir a sua autonomia e, portanto, as suas diferenças em relação ao Estado brasileiro e não, né, sempre manter essa relação aí de desigualdade. O caso Yanomami fica um caso assim muito de um massacre muito público em andamento desde antes a luta para demarcação e homologação das suas terras, que por si só já é uma discussão também extremamente não indígena, né? Imagina delimitar um povo que por si só e o povo Yanomami, né? São milhões de etnias que a gente chama de povo Yanomami como se fosse uma coisa só, isso também não é. Delimitar eles numa terra que, sei lá, tem mais de milhões de hectares, né? Eu nem sei, é uma das maiores terras indígenas do Brasil e não é o suficiente para um povo que vive em movimento, né? Então não vive em fronteiras, em limites fronteiriços que a gente conhece. Isso já foi assim, o possível de ser feito em relação à proteção desses povos, né? E exatamente assim, essa representação do índio, do indígena na sociedade nacional brasileira, desde os livros de escola, livros didáticos, até essas declarações públicas de governantes, inclusive o nosso ex-presidente da República, né, o cargo mais importante de uma dita república, né, com certeza prejudica demais e embaça qualquer tipo de política pública de reconhecimento e, portanto, depois restaurativa, né, para esses povos. Se você me permite, Paulão, pegar carona num ponto que você chamou a atenção, só para complementar, Manu e Marcela, eu acho que a Paloma chamou a atenção para um ponto que é muito importante quando a gente discute questão indígena no Brasil, que é a diversidade de situações indígenas. Porque assim, os Yanomami, de certa maneira, sensibilizam muito amplamente, porque eles batem com um estereótipo de um índio ideal, tá? Que é o índio que ainda é índio, ou seja, que vive na floresta, que anda nu, né, etc. Essa estereotipia é um dos principais problemas que a gente tem.
é um dos principais problemas, por exemplo, contra populações como os Guarani, ou como as populações do Nordeste, que foram populações historicamente as primeiras contactadas, as primeiras impactadas pela chegada do colonizador, misturadas intencionalmente com o colonizador e com populações negras, né, e tornadas mestiças por imposição da coroa portuguesa, né, e que hoje há quem se quer negar a condição jurídica de indígena, logo o direito à terra, à proteção especial, a uma série de coisas. As situações indígenas no Brasil são muitas, são muito diversas, mas a gente pode dizer algumas coisas. A gente pode ter certeza de que as áreas indígenas estão em qualquer bioma brasileiro, dentre as áreas onde há preservação da biodiversidade. Isso já está mais do que trabalhado, explicitado em termos, inclusive na Mata Atlântica. A gente tem trabalhos recentes, são poucos em relação à Amazônia. Então, povos indígenas não são exatamente guardiões da floresta, tá? Porque eles também vivem na floresta, mas eles são construtores das florestas, né? Eles construíram, a gente tem hoje evidência arqueológica, geológica, para mostrar que todas as florestas do Brasil foram construções antrópicas, né? E destes povos, né? Em espaços de tempo muito dilatados. Então, são questões que se cruzam, mas não de uma maneira simplista. Tá? A gente pode sobrepor, né? Uma coisa que o índio vai ocupar a terra e não vai usá-la, por exemplo. Né? Foi um debate durante muitos anos as facções do conservacionismo versus a questão da ideia de um uso antrópico, né? E de uma construção antrópica. Então, assim, eu acho que são pontos que são importantes, e acho que Paloma, óbvio, chamou atenção, porque todos nós sabemos, de 2016 para cá, porque não foi só de 2019. 2019 escancarou, mas, na verdade, todo esse ideário, né, do índio, que em última instância tem a ideia do índio vagabundo, mas também tem uma mistura da ideia de querer o índio empreendedor, o índio que vai arrendar sua terra, o índio que vai plantar soja, o índio que vai fazer garimpo. Tá? Isso está no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do INCRA e da FUNAI. Tá? E isso passou a ser o discurso da campanha presidencial. Nós queremos o bem dos indígenas, nós queremos que os índios evoluam. Os índios não querem viver na pobreza, os índios querem estudar, querem fazer mais. Aí você vira e diz, esses já não são mais índios. Né? Ao mesmo tempo que se diz uma coisa, por outro lado se diz, mas já não são mais por causa disso. Né? Professor, achei muito interessante tudo, né? Mas essa questão do índio ideal, né? Que eu acho que vai muito ao encontro até do que vocês tinham falado inicialmente, até os livros ali, quando a gente começa a estudar na escola, lá criança, a gente acaba tendo muito contato com essa idealização, né? E então a minha pergunta agora, também já jogo para o senhor aí, se a professora Paloma também já quiser seguir, quais são os reflexos dessa dissonância entre o olhar do indígena, como ele olha, e do brasileiro, tipo, como a sociedade não indígena olha a realidade dos povos originários no Brasil. E de que forma essa dissonância, ela acaba moldando o olhar da sociedade brasileira em relação aos povos originários. Isso acaba impactando de quais formas? De muitas. Eu diria a você que, da mesma maneira que a gente tem que pensar em termos de uma sociodiversidade indígena, a gente também tem que pensar em termos da sociodiversidade brasileira, Marcela. Porque, por exemplo, o cidadão ocupante da grande cidade, às vezes ele não é plenamente conhecedor das situações indígenas, mas ele tem maior sensibilização, ele tem maior grau de informação positiva, ele tem uma propensão humanitária.
quanto mais próximo das terras indígenas a gente chega, quanto mais próximo a gente chega do que realmente é a chave da questão, que são as terras e os recursos naturais, que é disso que se trata, gente, de agroextrativismo, tá? De extrativismos, de modo mais geral, e de extrativismos selvagens. Né? É o Brasil que não deixou essa condição de colônia de exportação. Então, eu diria a você que a gente tem que ver que não há uma sociedade não indígena única. Mesmo em áreas muito próximas, os indígenas encontram aliados, às vezes ao nível municipal, ao nível estadual, né? Há redes de conexão e apoio e de interlocução, né? Até porque os indígenas hoje estão nas escolas de ensino médio, nas universidades, estão atuando na política, estão disputando espaço nos legislativos municipais, estaduais e federais. Tem trabalho escrito sobre tudo isso, né? Esses trabalhos estão todos para download gratuito, né? Em laboratórios variados, em sites variados. Então, eu acho que, na verdade, o mais importante dessa dissonância, Marcela, é que ela faculta uma receptividade para uma série de decisões tomadas no plano do executivo e do legislativo, tá? Por ação ou por omissão. Tá? Ao longo desses anos, a gente não está falando de um ator fundamental aqui, que é o movimento indígena. Os índios não estiveram parados. Não é o índio e o branco, a sociedade, etc. Né? O movimento indígena atua intensamente. E vocês devem ter acompanhado, né? Vocês são parte de um veículo muito importante de mídia alternativa. Durante esse período todo da pandemia de Covid-19, quando todos os movimentos sociais ainda estavam sem saber o que fazer, a articulação dos povos indígenas transferiu o Abril Indígena, uma grande movimentação, para o mundo virtual e realizou o Abril Indígena em 2020 online. E atuou intensamente no cenário virtual, tá? Mas também no cenário judiciário. Tá? E muitas das conquistas que foram obtidas pelos povos indígenas, sobretudo com apoio de alguns aliados, mas, sobretudo, através das organizações indígenas em luta pelos seus direitos. Né? Então, assim, nessa equação, eu acho que a gente tem que reconhecer que não é o branco olhando o índio, mas o índio os povos indígenas estão extremamente articulados, estão atuando. A gente tem que lembrar que a gente teve, ao longo desses anos todos, uma série de processos de formação de professores. Eu mesmo organizei, junto com outros processos de formação de professores, sobre questões indígenas e afrodescendentes. A gente teve um trabalho muito intenso de formação e de mudança do que era passado. Não é à toa que surgiu uma escola sem partido. Não é à toa que surgiu um discurso de que vocês estão fragmentando a nacionalidade brasileira ao dizer que o Brasil é um país diverso. Né? Então, eu acho que a gente tem uma pluralidade de discursos, a gente tem uma pluralidade de posições e a gente tem uma quantidade acumulada por uns em detrimento de uma escassez e de uma ignorância sistemicamente cultivada de outros. Tá? E esses outros são os que têm interesses econômicos diretamente nas terras indígenas e na presença indígena. Então, não tem nada de boa-fé ou de ingenuidade ou de uma carência de formação. É intencional. Frequentemente, sabe-se muito melhor até do que parece das realidades indígenas. O que eu queria contribuir nessa questão dessa dissonância das imagens dos índios, dos indígenas e tal, e que tem aquele índio
seria o ideal, né? Esse imaginário do índio na floresta, enfim, que não fala português, mantém todas as suas características culturais originárias, né? Isso aí lembra muito e já foi utilizado e ainda é utilizado como política pública de governo desde a ditadura militar com critérios de indianidade, né? Isso são estratégias, né? Assim, argumentativas de pessoalizar o debate, né? Então, assim, não se foca na natureza dos conflitos, que é o que o professor Antônio Carlos está falando, que é o uso das terras, a exploração do agronegócio, a exploração mineral. Esse é o assunto que define e que pauta qualquer questão relacionada aos povos originários e aos povos quilombolas no Brasil e demais outras populações tradicionais, como está na nossa Constituição, enfim, né? Nas outras legislações internacionais que o Brasil é signatário, né? Então, essa pessoalização das pessoas, né, das identidades envolvidas nos conflitos, são estratégias para a gente nunca olhar para a causa deles, né, para a natureza dos conflitos, sim das pessoas. Então, mas esse grupo indígena está reivindicando terra, mas eles são índios mesmo, né? Vamos tentar definir critérios para eles se encaixarem. Isso é impossível quando a gente fala de identidades, né? Quando a gente está falando de construção da pessoa, né? Antropologicamente falando, né? A nossa construção humanitária ela se dá de uma maneira coletiva, de pertencimento, eu e eles, nós, os outros. Isso pauta a experiência humana em todos os sentidos de humanidade possíveis. Isso não é uma novidade, né? E isso não deveria ser utilizado como critério para definir defesa de direitos, né? Direito de utilização de território, né? Na verdade, no Brasil, né? Isso é uma característica, isso é uma discussão que o nosso INCT, né? Discute já muito antes dele existir como INCT, né? De justamente a gente pensar que nessas administrações desses conflitos identitários, territoriais, indígenas, né? A estratégia de um Brasil que não superou a sua, né, a sua essência colonialista, né? A gente ainda vive, né, até em termos de discussão legislativa, né, num Brasil imperial, né? Então a gente isso não se atualizou. Então a gente mantém essa lógica colonialista que está sempre evitando que os conflitos sejam explicitados, a natureza dos conflitos seja explicitada, para botar o foco na pessoalidade. Quem são as pessoas envolvidas, né? E tanto é que esses garimpeiros, né, isso fica muito evidente quando você começa a frequentar cidades garimpeiras, estados garimpeiros, né, são nações garimpeiras. Se a gente quer falar de soberania, fala dos garimpeiros. Eles que querem uma soberania, eles querem ter uma nação praticamente, né, investida ali nessa sua ação de garimpar. E, sobretudo, também, quando eu estou falando isso, eu estou falando das grandes mineradoras, né, também é uma estratégia, assim como tem de tentar construir uma imagem de um índio ideal, também existe estratégia de tentar construir a imagem de um garimpeiro ideal, que é aquele cara humilde, negro, ou então até com traços indígenas, com a sua bateia ali, garimpando artesanalmente um feixe de rio. Não é isso que acontece, né? São essas grandes mineradoras com toneladas de mercúrio, máquinas gigantescas, né? Assim que se faz o garimpo no Brasil. E aí fica assim, esse choque de identidades, né? Quem é o mais miserável, o indígena ou o garimpeiro com a sua bateia? E aí, qual deles serve mais aos interesses dessa soberania garimpeira no Brasil, né? Eu acho que quando a gente está falando de esse choque entre identidades, né? Acho que o foco para discutir, né, o movimento indígena, né, e os direitos indígenas no Brasil tinha que sair um pouco desse fetiche, né, no personagem indígena, da gente tentar entender quem que é, o que faz ser ou não ser indígena, o que acaba, inclusive, prejudicando muito a luta dos povos indígenas no Nordeste, por exemplo, no Sul do Brasil, no Sudeste, né, os indígenas que estão reivindicando suas terras em contextos urbanos, prejudica demais a luta para eles, né, e começar a focar na natureza dos conflitos. Então, se é proibido garimpar, não interessa se é uma terra indígena ou uma terra que está se reivindicando indígena. O garimpo que é atividade que é ilegal, então vamos focar na atividade, né, pensando que esses critérios são mais por aí. Um outro comentário que eu queria fazer, que é muito interessante, essa outra tentativa, né, de reconstruir esse recorte aí imaginário de identidade sobre o indígena empreendedor que o professor Antônio Carlos trouxe, que é muito interessante, que eu fico me perguntando, assim, que seria cômico se não fosse trágico, né? O que o garimpo representa de integração e de empreendedorismo? Eu não entendi ainda, assim. Né? As empresas mineradoras garimpeiras têm dívidas bilionárias com a Previdência Social no Brasil, têm dívidas bilionárias com o Ministério do Trabalho, dívidas bilionárias de meio ambiente, né, de despejo de dejetos, enfim, e são desde mineradores que estão no norte do país, como no Sudeste, como em Minas, a gente viu o desastre da Vale, né, enfim. Então,
o que o garimpo, né, nesses termos, que é uma atividade de uma exploração social dos seus trabalhadores, social das comunidades envolvidas, ambiental, portanto, prejudica a comunidade inteira. Os danos causados pelo garimpo, até onde se sabe, não serão restaurados, não serão recuperados em termos ambientais e sociais. Esses povos indígenas inteiros que foram assassinados não vão voltar à vida, e a floresta que foi destruída não vai se recuperar, nem, pelo menos não em, sei lá, menos de 1000 anos. O que o garimpo representa de integração ou então de uma discussão de empreendedorismo, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que focar nessas atividades, né? Tipificar ações, não tipificar pessoas ou identidades, né? Pensando que seja mais ou menos por aí. Se eu puder complementar um pedacinho só sobre mineração, o André Cabete Fábio publicou um livro que saiu pela Mórula Editorial, chamado Reinvenção do Garimpo, onde ele chama atenção de algumas dessas coisas que a Paloma chamou atenção, mas ele também caracteriza um certo perfil que não é nem a grande mineradora, nem esse fantasioso garimpeiro histórico, digamos assim, que é o pior dos mundos. São empresários intermediários que exploram o trabalho dos pequenos garimpeiros de uma maneira selvagem, tá? Não tem estatuto de grande empresa, então eles passam como se fossem garimpeiros, e, na verdade, eles ganham fortunas, porque só agora chegou na mídia uma coisa que, por exemplo, o Instituto Escolhas, em São Paulo, tem trabalhado demais, que é a ilegalidade da cadeia do ouro no Brasil, da cadeia da exploração do ouro. Quer dizer, foi preciso que existisse uma situação excruciante como a dos Yanomami para que isso aparecesse como crime. Eles vêm trabalhando isso há não sei quanto tempo. A Joênia Wapichana, a deputada Joênia Wapichana, agora presidenta da FUNAI, apresentou um projeto, tá, para exatamente se mapear e se regularizar e se taxar, gente, porque tem uma outra questão por trás disso tudo, que tem tudo a ver com a pessoalidade e a impessoalidade. Aqueles que são, digamos, os aliados, nunca precisam pagar nada, né? Nunca são taxados, né? A taxação é sempre seletiva, né? Então, você pode cometer todas as ilegalidades e ser simplesmente passar batido, né? Pela estrutura de irresponsabilização, né? Existente no Brasil, né? Ademais, né, nessa questão toda da definição do que é o que não é índio, o Brasil é signatário da Convenção 169 da OIT, que estabelece a autoidentificação, né? Devia bastar por aí, né? Total. Só uma complementação rapidinha. Isso que o professor Antônio Carlos está falando é interessante, que durante a minha pesquisa do doutorado, eu encontrei no site da CEPLAN de Roraima, né, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. Gente, tá assim, é só entrar no site e procurar as tabelas, elas são dados públicos, né, para que todo cidadão possa acessar, enfim. Gente, nela está lá uma tabela de exportação, né, entre 2018 e 2019, quais são os itens mais exportados pelo estado de Roraima e que, portanto, gera uma maior movimentação financeira. Sabe qual é o item que está em primeiro lugar de maior exportação? A soja tem o quê? 44 milhões de dólares que movimenta anualmente. Em segundo lugar, ouro e diamante. Não existe nenhuma jazida permitida de explorar em Roraima desde a década de 50, se eu não me engano. De onde vem esse ouro? Isso está lá nos dados públicos, como uma exportação. Simplesmente eu em casa fui pesquisar, entrei, baixei a tabela. Que é isso? Não precisei nem da live. Entrei lá e tá lá. E quem recebe esse dinheiro? Sob qual CNPJ está fazendo essa exportação, sabe? Gente, muito interessante. E, assim, mostra o nível da coisa que a gente está, né? Que tá lá como se fosse legalizado, tá lá dado como dado público, né? E a gente está aqui falando dessa questão da dissonância, da construção do que é o indígena ideal. E isso
essa falta, talvez, de informação para o público amplo também, isso acaba gerando o quê? Abre espaço para o negacionismo, abre espaço... Quanto menos você sabe de algo, mais espaço você tem para a sua cabeça funcionar e criar o que você quiser, né? E aí, com essa mediatização da crise humanitária dos povos Yanomamis, que foram agravadas durante o mandato de Jair Bolsonaro, mas, como vocês falaram aqui, é um problema antigo, um problema recorrente, muitas teorias da conspiração e muito negacionismo em torno dessas pautas indígenas vieram à tona. A publicização, por exemplo, de um livro escrito por um militar, o coronel Carlos Alberto Lima Mena Barreto, publicado pela Biblioteca do Exército em 1995, dizia sem evidências que a existência dos Yanomami era uma farsa. Tá aí, gente, realmente não me parece uma farsa. Em parcela considerável da sociedade, principalmente ligadas a ideologias de extrema-direita, passaram a reverberar nas redes o negacionismo Yanomami. Então, tem uma ideia de que é mentira da esquerda, inclusive o ex-presidente da República veio a público falar isso, lá dos Estados Unidos, de onde ele está agora, no caso, e diz que são todos venezuelanos e que tem nada a ver com a gente isso, a gente não fez nada, tem nada a ver. Enfim, hoje, isso aqui gera pauta para muitos debates, né? Essa questão de como, enfim, o negacionismo, como isso chega no público em geral, muitas vezes a partir de discursos políticos de ex-presidentes. Vou me conter aqui, galera. Hoje, a antropologia, a etnografia, a história e outros campos do conhecimento têm o desafio de lidar, né, com o revisionismo histórico. Tem gente muito grande na internet botando muito dinheiro para fazer revisionismo histórico e o negacionismo indígena, como reflexo da ideologização presente na sociedade. Como pesquisadores que vocês são, como vocês têm olhado para esse desafio, né, de lidar com isso do revisionismo, da anticiência e de negacionismo do que a gente está produzindo enquanto academia? E o que já tem sido feito para resolver esse problema tão grave dentro do que nos compete enquanto academia, né? Então, Manu, eu acho que a gente, pelo menos, enfim, tanto meu trabalho como o trabalho do laboratório em que eu trabalhei durante a maior parte da minha vida, eu agora estou como professor visitante circunstancialmente por um ano na Fluminense, né? Mas o trabalho do INEAC, etc. Mas em termos de questão indígena, que foi o que nós trabalhamos, sobretudo, né? Não foi tanto a pegada do INEAC, a gente produziu muita coisa. A Associação Brasileira de Antropologia produziu muita coisa. Está tudo online. Tá? Agora, como é que a gente faz? Nós não somos profissionais da mídia. Como é que a gente arranca as pessoas para verem tudo que está disponível no formato didático? Como é que a gente, por exemplo, faz as pessoas... Eu acho que iniciativas como essa do INEAC, de ter um diálogo acertado com vocês, é fundamental, porque pelo menos a gente vai atingindo um certo segmento. Mas, às vezes, a gente tem muita dificuldade de fazer chegar. Vocês são jornalistas, vocês conhecem o funcionamento da grande mídia, vocês devem saber que a gente, às vezes, dá uma entrevista maravilhosa para um repórter maravilhoso ou uma repórter maravilhosa, tá? E descobre que não saiu nada, porque o editor ou a editora cortaram. Estou pensando nos grandes veículos da grande mídia. Tá? Então, eu acho que a gente produziu muita coisa em formato, sim, para informação. Vídeos de divulgação. Hoje a gente tem lives, etc., mas a gente tem coleções de livros para formação sobre questão indígena, para professores. A gente pode divulgar isso mais amplamente, mas é isso. Eu acho que tem um problema daquilo que se quer consumir. A gente tem uma capacidade limitada de obrigar alguém a saber o que a gente quer, né? E quando eu chamo... Eu quero chamar sempre atenção, porque a coisa começou em 2016, porque, por exemplo, a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular sofreu uma grande deflexão por volta de 2016 e 2017. Entendeu? E, com isso, uma série de coisas que poderiam chegar através da escola,
Porque é aí que está o gargalo, sabe, Manu? Sabe, Marcela? Eu acho que o problema está na educação fundamental, na educação básica, no ensino fundamental, número 1, e no ensino médio. Tá? Porque quem chega na universidade, se chega orientado para certos cursos, vai conhecer certas coisas. E, senão, a gente vai continuar vendo esses hiatos de informação. Né? A gente vai ver surtos na medida das crises e que o salvacionismo reaparecer. Por exemplo, ao longo desses anos, até mesmo a grande mídia esteve o tempo todo chamando a atenção, por exemplo, da desmontagem da FUNAI. Só apareceu um bocado na grande mídia. O problema é que as pessoas não conseguem vincular, eu acho que você tem razão de usar o termo negacionismo, muitas vezes as pessoas não conseguem vincular essa destruição das estruturas de proteção e de governo, tá, com o agravamento das situações reais dos povos indígenas. É como se fossem mundos separados, sabe? Então, eu acho que quanto mais se conhecer a realidade brasileira, quanto mais a gente souber do desmonte que foi feito nesses anos, aceleradíssimo pós-2019, mas iniciado em 2016, tá? Mais vai se saber da questão indígena. Porque, assim, é fundamental ter clareza de que a FUNAI foi enchida de gente, basicamente de evangélicos e militares. Tá? E com evangélicos, eu gostaria de chamar a atenção da grande diferença entre os evangélicos. Eu estou falando de organizações ligadas a igrejas muito questionáveis, tá? Destinadas a explorar comercialmente certo tipo de serviço de Estado. Né? Então, eu não sei se eu respondo muito bem o que vocês gostariam, mas assim, a gente tem muito processo formativo, a gente tem muita informação, a gente tem muitos grupos transmitindo e disseminando conhecimento. Por exemplo, na USP tem um projeto bárbaro da antropologia com as escolas no Estado. Isso acontece na Fluminense, isso acontece em outras universidades brasileiras, eu diria que em diversas áreas. Né? Os historiadores fizeram muito isso, mas a gente teve uma percepção por parte dos setores que tomaram poder pelo voto do quanto isso era potencialmente transformador. E passaram a atacar. Montaram um conjunto de estratégias de manipulação da informação e a gente viu no que deu. Né? Eu não acho que seja tão diferente de um processo mais amplo, sabe, Manu, da coisa que incide, nesse sentido que acho que cabe usar mesmo o termo negacionismo, a vacina. Na verdade, o conhecimento científico como um todo é posto de lado. Né? Mas vamos lá, só uma coisinha rápida para terminar, eu já estou falando demais, para terminar essa parte. Vocês sabem, vocês ouviram alguma vez falar na CPI da Máfia Verde? Então, o reconhecimento dos direitos indígenas na Constituição Federal de 1988 gerou reações imediatas contra ele, contra esse reconhecimento. Em 87 e 88, durante o processo legislativo, um lobby de mineradoras articulou-se para financiar uma campanha nos grandes veículos, como grandes jornais da mídia brasileira, está tudo lá, Estadão, etc., tá? Dizendo coisas parecidas com essa, invenção de índio, contra o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, mas, sobretudo, o Conselho Indigenista Missionário. A partir daí, foram pelo menos 4 CPIs. Uma delas era a CPI chamada da Máfia Verde, que dizia que havia um complô. Está no livro, tá? Publicado também por um jornalista. Aliás, eu acho que, se não me engano, venezuelano.
mais residentes no Brasil e uma autoridade no Brasil para esse tipo de público, sabe? Como esse que você citou. Que dizia que todas as ONGs, que o Brasil estava prestes a ser dominado por um complô de ONGs ambientalistas internacionais para alienar o território brasileiro. Ora, gente, vamos... Se a gente tivesse, de fato, uma estrutura de regulação séria, tá, a gente descobriria que boa parte dos nossos agroempresários é testa de ferro de gente de capital internacional e que as terras brasileiras estão financiarizadas numa proporção muito maior. Então, se era para ser nacionalista, tinha que se começar a fazer regulação, né, de delitos neste plano, né? Enfim, não sei se deu para entender, entendeu? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: fala-se o tempo todo que está se alienando as terras brasileiras, né? Essa foi uma de 4 CPIs. A quarta foi a CPI do INCRA e da FUNAI, que eles tentaram fazer igualzinho ao que foi feito em 2015, 2016, em 2013. Quem são eles? Frente Parlamentar da Agropecuária, Frente Parlamentar Mista da Mineração, tá? Com os quais o ex-presidente sempre votou desde que entrou como deputado em 1992. Então, gente, tem nome, tem endereço, tem instituição que recebe dinheiro para produzir isso. Essa é a grande diferença, sabe, Manu? Nós produzimos pesquisa para a universidade, nós formamos alunos, nós trabalhamos. Se a gente tem equipes só para produzir fake news e negacionismo em alta escala. E só, já vou passar para a Paloma, esse discurso ele é absolutamente recorrente dentro da extrema-direita hoje em dia, assim, ou seja, a gente está percebendo que é algo antigo, que é que as ONGs vêm para a Amazônia para comprar e que o Brasil quer vender as terras da Amazônia. Isso é um discurso absolutamente recorrente para que você não deixe entrar ninguém que possa, né, fazer alguma coisa lá com ONGs, né? E aí a gente, falando um pouquinho do tema, né, de como que a gente pode fazer para diminuir essa, enfim, dissonância cognitiva, para diminuir um pouco isso, como me parece, Paloma, que a gente precisa encontrar uma forma de que a mídia, incluindo, claro, a grande mídia, converse melhor com a universidade e com o que está sendo produzido, né? Porque eu acho que existe uma responsabilidade muito grande do jornalismo tradicional de massa em divulgar isso, né? Com certeza que assim, existem todas essas bancadas, né, no Congresso e tudo mais, que a gente vai nomeando, né? Bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia e tal. Essa é a grande bancada do capital, no final das contas, né? A grande mídia, grande parte dela, enfim, né, faz parte disso. E a gente vai jogando conforme as regras do jogo, né? Sobre esse lance do negacionismo indígena, né, que Manu falou no início, eu acho interessante porque, assim, né, dentro dessas dissonâncias aí cognitivas que fazem parte não só, né, desses grupos que, assim, objetivamente estão, né, tem como objetivo, né, o lucro a partir da exploração desses grupos, e aí, portanto, né, e aí não importa muito se eles acreditam ou não no que eles estão dizendo, né, mas para esse militar que escreveu isso, que os Yanomamis não existem, com certeza na concepção dele do que é ser indígena, do que é ser Yanomami, certamente não existe mesmo, não, né? Assim, então, por isso que é importante, assim, que tenham essas iniciativas de um esclarecimento, né, de uma descrição dessas diferentes formas, né, de se experimentar a vida no mundo, seja ela Yanomami, Ingaricó, Munduruku e carioca, paulista, né, enfim, sejam bastante esclarecidas, adequadamente colocadas, assim, para a sociedade nacional de modo geral, né, assim, e sobre o que fazer, né, essas iniciativas, né, como essa, né, desse nosso diálogo, né, direto de um instituto que produz ciência, né, e publica ciência e trabalha com antropologia, portanto, e por que a gente fala muito de antropologia, né, porque a antropologia, ela realmente tem como metodologia, como teoria que fundamenta a sua existência, essa experiência local
e com as pessoas envolvidas, né, na situação as quais a gente está interessado em observar, não só tomando como verdades, né, possíveis e existentes formas de compreender o que nós, enquanto antropólogos, estamos produzindo, mas porque esse conhecimento é produzido junto, né, com uma interlocução com as pessoas, né, locais que estão envolvidas nesse contexto, assim. Então, concordo com o professor Antônio Carlos, eu acho que isso tem muito a ver com a educação básica, não existe. A minha experiência, né, bom, enfim, aqui no Instituto a gente tem, inclusive, um projeto que talvez, acho que deixo até aí, fazer um jabá, mas que possa integrar aí seja tema aí da nossa próxima televisão, um projeto que a gente tem que são laboratórios de pesquisa dentro de escolas públicas, né, estaduais do Rio de Janeiro, né? Então a gente cria feiras de ciências e que geralmente quando a gente fala feira de ciência em escola, então está sempre pensando em ciências exatas, em experimentos e tudo mais, a gente faz ciências sociais, né? A gente faz antropologia, sociologia junto com esses estudantes, eles são pesquisadores que pesquisam as suas realidades e aí pesquisam conflitos relacionados aos ambientes escolares. Então, só que isso é uma coisa que a gente faz suando aqui dentro do Instituto, assim, a partir de foi um professor que é pesquisador, que é antropólogo, que teve essa iniciativa de fazer esse projeto, e aí todo mundo do Instituto foi aderindo, e a gente foi correndo atrás de bolsas de investimento e tudo mais. Então, são trabalhos muito pequenos, assim, precisa ter um interesse de ter um investimento sério, de fato, e contínuo, e que seja previsível, então que todo ano a gente saiba que a gente vai ter o orçamento para fazer isso, e é o que não tem, tanto nesse governo, por exemplo, fica muito evidente isso, mas em vários outros também, né? Mas nesse ficou muito evidente que os ministérios mais atacados, e primeiramente atacados, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, assim, é um ataque coordenado. Então, a gente precisa ter essa previsibilidade, essa certeza de que a gente tem como enfiar a produção antropológica universitária dentro das escolas, porque o que a gente produz é isso, conhecimento, né? E a gente compartilha. E eu não concordo com essa crítica que algumas pessoas fazem de que a universidade não fala com as pessoas que estão fora da universidade. A gente não só fala como a nossa produção só existe porque a gente fala com essas pessoas, elas produzem com a gente também, né? Então, eu acho que para fazer a minha tese, né, eu morei quase 2 anos em Boa Vista, em Roraima, né, com algumas idas, né, à terra indígena Raposa Serra do Sol, quando eu conduzi a minha pesquisa junto com esse Igaricó. E lá fica muito evidente, por exemplo, a gente entra em contato com muitos grupos, né, que são de saúde indígena, por exemplo, né, e são médicos, enfermeiros, biomédicos, técnicos de enfermagem que fazem lá um concurso, uma seleção para participar, enfim, e trabalharem. Eles não fazem ideia do que significa Ingaricó, Pemon, Capon, tronco linguístico, práticas religiosas, não fazem ideia do que significa, são jogados para trabalhar nessas terras, né, enfim. Então, assim, não existe nem, por exemplo, um curso preparatório que deveria ser dado, inclusive, por antropólogos e antropólogos que atuaram nessas áreas, porque vão saber dialogar com essas especificidades dali, e não porque vão falar pelos indígenas. Pelo contrário, que a gente vai falar com os nossos. A gente tem que ensinar o pessoal da nossa casa, né? Os não indígenas que têm que aprender, né? E aí não existe. Eu tinha amigos que trabalhavam, que eram médicos, já eram indígenas, e eles vinham me perguntar coisas, assim, tão básicas, que são as populações com as quais eles trabalham, fazendo atendimento médico, sabe? Não existe isso, né? As políticas públicas indigenistas no Brasil não têm uma estruturação de cursos preparatórios que prevêem a participação, por exemplo, de institutos de pesquisa, de antropólogos. Na verdade, em termos de política pública, né? Quando os antropólogos estão envolvidos, por exemplo, para a criação, né, e elaboração de laudos antropológicos, são extremamente importantes, mas é um momento anterior, e aí depois que se estabelece, né, com muita sorte, se a gente conseguir, né, que os laudos demonstrem sejam levados a sério, né, eles estão demonstrando que existem ali sociedades tradicionais que têm direito à terra, ocupam aquelas terras, enfim, depois que essa terra é homologada, ou enfim, ou então algum empreendimento é colocado ali para funcionar, seja uma hidrelétrica, seja qualquer outro tipo de exploração, somem, né, os antropólogos ali, então fica uma coisa sem nenhum tipo de intermediação. Eu acho que a gente está aqui, né, a aba está aqui, né, enfim, todas as nossas universidades estão aqui há mais de 30 anos, né, produzindo conteúdo no tema e totalmente ignorados. Então, não é porque esse militar que escreveu essa fantasia cruel de que os anões não existem, não é porque ele teve um sucesso
diversidade, né, no mercado, é um boom no mercado editorial que ele conseguiu dominar algum tipo de técnica que nós, acadêmicos, não dominamos. Não é por isso, é porque há interesse em concordar com essa sandice, porque financeiramente é o caminho que se escolhe, né, como projeto de nação brasileira, assim, totalmente diferente do que a gente faz nas universidades, né. Acho que é por aí. Se Paloma me permite, só para dar mais força ainda ao argumento dela, nos governos petistas, o Ministério de Ciência e Tecnologia, que realmente também não foi extremamente bem aquinhoado, né, mas era muito melhor, sobretudo enquanto a crise que os governos Dilma enfrentaram, sobretudo a partir de meados de 2011, né, o primeiro governo de Dilma Rousseff começou a enfrentar uma crise econômica muito fabricada, né, muito direcionada, e uma reação muito evidente ao fato de que ela foi a única pessoa que, de fato, peitou certas coisas, né, bravamente, né, eu tenho uma profunda admiração. Havia uma secretaria de divulgação científica no Ministério de Ciência e Tecnologia, que dava recursos exatamente para esse tipo de trabalho, que destinava recursos, tinha política, era uma política em construção, porque, gente, eu nasci, eu tenho 66 anos, né, eu me socializei no mundo da ditadura militar, né, o trabalho pós redemocratização, ou durante a redemocratização, foi imenso. E nos últimos anos, idem. Mas nós vimos como é fácil jogar por terra, né? O quanto as institucionalidades ainda são frágeis. Agora, é como Paloma diz, esse discurso de que a universidade está de costas, eu diria até que ele pode ser aplicado às exatas e às da vida. Tá? Menos certas da vida, mais outras da vida. Uma coisa é saúde coletiva, outra coisa é biodiversidade. Tá? São ciências diferentes, campos diferentes. No caso das humanidades, isso é uma inverdade absoluta. Não apenas da antropologia, mas das ciências humanas como um todo. E, ao longo desses anos, o trabalho das universidades e das redes de interlocução com o movimento social, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa frisar. Os índios, né, os povos indígenas falam por si hoje em dia. Eles têm organizações de intelectuais, eles têm organizações políticas, eles têm programas de formação, né? Mas Paloma tem toda a razão de que a gente não tem um processo de preparação. Nós tínhamos desenhado, junto com o MEC, uma proposta para ser colocada na ENAP de curso de formação para quem fosse atuar em questões indígenas, fosse indígena ou não indígena, como aluno. Isso tudo desapareceu em 2016. Se vocês quiserem ver uma proposta para o trabalho de universidades, etc., de formação, isso está publicado, mas tudo isto foi desmilinguido. Tá? Obrigada, professor Antônio Carlos. Obrigada, professora Paloma. Uma hora voa, né, gente? Mas deu para a gente falar sobre várias coisas, né? Sobre a questão dos indígenas, dos Yanomamis, a gente falou sobre o garimpo, educação básica, universidade, a questão da mídia, a gente conseguiu fazer um apanhado geral e ainda tinha chão para a gente conversar, mas vai ficar para a próxima. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, eu quero agradecer muito a Manu aqui, que dividiu comigo hoje, e vai voltar. A Manu tem um programa toda quarta-feira também, que é o Panoramas Conecta, que passa tanto no canal dela, do Manu Mairim, que alguém viu meus óculos, né? E da própria Rede Conecta. Então, por favor, se inscrevam, vão assistir, porque é muito Toda legal. quarta, 9 da noite, gente. Fica aqui o publi, merchan.
Sim, por favor, vão assistir. Agradeço todo mundo que assistiu, que comentou, que compartilhou com os amigos e que está aqui com a gente nesse espaço de mídia progressista, né, para a gente falar sobre essas questões tão importantes. E lembrando essa questão da universidade, a gente está fazendo uma ponte da universidade com o canal do YouTube de notícia, e a gente está trazendo sempre temas aqui que são bem relevantes, justamente para não ficar nessa linguagem inacessível. A gente está aqui realmente para dialogar com todos e todas, né? Então, agradeço novamente, agradeço a 247, quem puder apoiar o pessoal aqui, a gente da Rede Conecta, o nosso Pix, o nosso Catarse, está tudo rodando aqui embaixo, tem na descrição, e agradeço, gente. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Manu, muito obrigado, Marcela, muito obrigado, Paloma, pela parceria aí. Eu acho que essas iniciativas do INCT e NEAC são fundamentais, e da mesma maneira que as iniciativas de vocês, né? Porque é do acolhimento da mídia alternativa que a gente mais precisa, até para mostrar para a mídia oficial que tem muita coisa feita, né? Gente, obrigada também a todo mundo, foi um prazerzão participar, professor Antônio Carlos, sempre muito bom te ouvir. E Manu, Marcela, agradeço a gentileza, a generosidade na condução aí do debate, foi muito, muito interessante. Agradeço também o pessoal que está aqui assistindo no laboratório aqui no INEAC, muito legal. Valeu, gente, beijos. Para.